só mudar um pouquinho e fazer uma provocação para vocês. Nos provoque, por favor. Vai lá, Gui. Faça seu pior. Ainda voltando a essa questão de voto útil, eu acho curioso um caso. O PT insistiu muito, bateu muito nessa tecla em 2022, desde o início da formação da coligação nacional, que eles chamaram o tempo todo de frente ampla, sempre pedindo voto de candidatos, de eleitores do Ciro, de eleitores da Simone Tebet, voto desses eleitores no Lula, sob o pretexto de que o Lula era o mais apto a enfrentar o Bolsonaro. E hoje o Rogério Correia brigou, de certa forma, com quem pediu voto útil, né? Ele chegou a processar jornais que apenas relataram as articulações sem tomar nenhum partido. Ele ficou bravo com quem estava relatando, né? E não com o pessoal da esquerda pedindo voto Não, útil. ficou bravo também. Reclamou com o mensageiro e não brigou Mas com a ele Mas mensagem. processa os caras, então. Ele vai processar jornal. E ficou bravo também com o pessoal do PV, chegou a insinuar que eles estariam querendo cargos na prefeitura. Acho que foi uma declaração assim, um pouco fora do tom, né? Quer dizer, é uma contradição, de certa forma, Não né? falou mentira, né? Vamos falar a verdade. Ninguém esses ex-dirigentes do PSB, a gente acredita muito no jeito Fuad. É lógico, tá todo mundo atrás também. O próprio de uma PSOL, né? participação. Cida Não é ilegal, Falabella. lógico, do não é jogo. nada, é do jogo, é da participação política. Mas não falou mentira. Não, o dia que eu acreditar que essencialmente cargos movem a política, eu saio do jornalismo. Mas... Gui, não, momento reflexão aí, Gui. Mas voltando à pauta... Dá mais umas décadas aí que você vai ver Mas como falando que é o jogo. sério, assim, é uma contradição. Você tem que cobrir mais Câmara Municipal aqui, cara. Tá Nossa. faltando um... Cobertura de Tá câmera negociada. Aí é outra coisa. Aí você Ô, Gui, mas Eu tô perde falando de a- disputa pelo executivo. vamos perde pensar. a fé em tudo. O PT, se a gente for analisar o PT, primeiro, realmente uma infelicidade enorme do Rogério, né? Porque, assim, pega muito mal, principalmente por um candidato da esquerda, processar os jornais por simplesmente estar relatando o que está acontecendo. É. Né? Pega muito mal pro PT, pro Rogério especificamente, que sempre foi um cara que eu via muito o Rogério falar de como que o Aécio tentava censurar Minas a sem imprensa. censura, né? O bloco que Tinha ele bloco liderava Minas na sem Assembleia. censura, né? Ele tem uma trajetória de críticas ao Aécio Neves, ex-governador, que tentava influenciar a imprensa. Então, esse episódio realmente vai ficar um marco negativo pro PT. Mas o PT ele tem essa estratégia de ocupar espaço. Parece que o PT tem uma dificuldade muito grande de apoiar outros candidatos, principalmente aqui em Belo Mas Horizonte. eu acho que esse caso não é o PT. É o Rogério. É o entorno da candidatura, da campanha. Mas o Rogério não está sozinho. O Rogério tem um grupo do PT. Tem um em grupo do volta PT, dele. mas outros e é um grupos grupo, por exemplo, que não não vem mal apoiou. em apoio ao Fuad. Na última eleição, o PT colocou o Nilmário, né, que teve pouquíssimos votos, né, e não decidiu não apoiar a Áurea Carolina, que era candidata em 2020. O mesmo grupo também que em 2016, né, o Reginaldo Lopes, o PT também foi cobrado, olha, tem outros nomes da esquerda para se lançar. O Reginaldo Lopes, o grupo dele, não aceitou e se lançou. Então é recorrente aqui em Belo Horizonte o PT lançar algum cabeça de chapa. E talvez não esteja errado, né? Por ser o maior partido, com o maior número de filiados, talvez o PT entenda que ele representa uma parte da população e que tem que ter a cabeça de chapa. Então, assim, a gente também não dá para, né? Se a gente for talvez Mas você não avaliar a acha uma estratégia, contradição? é uma contradição com o que o presidente Lula pediu Sim. em 22. Mas olhando especificamente para BH, parece que o PT de BH não está muito bem nessa coisa de frente ampla, não. Eles querem ter uma cabeça de chapa para marcar uma posição, talvez fazer mais vereadores. Eu arrisco dizer que a maior parte do PT de Belo Horizonte não queria lançar o Rogério. Preferia apoiar o Fuad, preferia fazer uma construção mais ampla. Essas alas mais fortes, e aí eu vou incluir o deputado federal Reginaldo Lopes, que é o presidente estadual. É o Cristiano Silveira, da o ala do Reginaldo. Reginaldo. Que é do Reginaldo. O ex-deputado Virgílio Guimarães, o deputado federal Miguel Ângelo. Essa ala toda preferia caminhar com o prefeito Fuad Noman. Que é uma ala mais pragmática, você acha, Ragazzi? Uma ala que pensa mais, assim, eleitoralmente nessa questão até do voto útil? Eu não sei dizer, mas eu acho que é uma ala que já tem uma construção de décadas na política e que as relações pessoais também ficam muito aparentes no dia a dia. Então, assim, já tem uma relação com o Fuad, já tem relação com um grupo grande que ronda o Fuad. Você tem hoje relações do governo federal com o PSD, do prefeito, sabe? Então, assim, é muita O coisa ao mesmo Reginaldo tempo. esteve ao lado do Fuad ano passado em anúncios de investimentos, aqueles viadutos no anel rodoviário, por exemplo. Por muitas vezes o Reginaldo levou o Fuad para tentar
Uma espécie de alinhavar. líder informal do governo Exato. da prefeitura. Agora, né? minha vez de fazer uma provocação, então, né? O Ragazzi fez uma, Oi. que fez uma. Se tinha esse cálculo, né, de talvez ter uma força maior, por que esse cálculo, em vez de ser o Fuad, não foi com a Duda, por exemplo? Que talvez seja um nome mais conhecido, né? Foi muito bem votada para vereadora. Será que na esquerda não tem também um pouco de disputa de ver quem que vai ser protagonista? É Eu isso. acho que eles não confiam na Duda. Eu acho Por, que é, por, eu acho por que é eleições direto. passadas, Por questões mesmo, não há uma proximidade pessoal. Eu acho que há um desconforto ali de ver uma outra pessoa de esquerda também crescer, que não seja do PT. Eu acho que há uma questão pessoal ali de talvez a Duda não dê tanta abertura para articulação, para conversas com esse tipo de ala, né? Você pega o próprio Virgílio Guimarães, hoje não é deputado, mas sempre foi um político ali, Ainda muito tem ligado muita à área da influência, mineração. né? No Muito PT. ligado à área da mineração. A Duda tem uma atuação muito crítica, né? Contra esse setor, contra esse setor produtivo. Então, talvez, assim, até há essa divergência, né? Esse ideológica problema. mesmo ali, né? E a Duda, a gente, né, na entrevista de pré-campanha, ela fez uma proposta para a esquerda, que era uma proposta interessante, né? Ela jogou na mesa, olha, o candidato que tiver mais voto em julho, quando acabar, né, o período de convenções, vai, né, de acordo com as pesquisas eleitorais, vai ser o nome da esquerda. Eu faço esse compromisso A com o época Rogério, tinham com o ela, PSOL, Bela, tinha a Ana Bela. Paula Com Siqueira. certeza o PT apostava que o Rogério ia crescer muito. Talvez, só que o PT nunca respondeu a Duda nesse ponto. É. Então, quer dizer, por que agora também a Duda abriria mão para Sim. apoiar o A Rogério? Ana sendo que Paula ela- respondeu, chegou a se unir à Duda, né? Mas depois pessoal, Rede Federação. Só voltando um pouco na questão do Rogério com os jornais, uma apuração do Guilherme Jorgui, nosso Nosso repórter do Fator, intrépido Jorgui. mostrou que a equipe ali, os aliados do Rogério, atribuíram essa ação desastrada, né, esse vexame de processar jornal, a um escritório de advocacia que está atendendo a campanha do Rogério. Eles ficam lá em Brasília, mas são contratados para atuar na campanha do Rogério, e eles fazem um monitoramento de notícia, de rede social, de publicações de outras campanhas e tudo, para acionar na justiça as coisas quando eles considerarem que são negativas, né, assim, ao Rogério, que podem prejudicar. E supostamente, segundo esses aliados do Rogério Corrêa, esse escritório de advocacia agiu sem a anuência do Rogério. Eu não acredito, tá? Eu acho isso meio, assim... A matéria deixa bem claro que é uma versão. É uma né? versão, exato. É Uma versão que parece uma desculpa meio esfarrapada, Exato, né? tipo- Porque, gente, vamos ser sinceros, campanha é tudo muito bem construído, são campanhas de milhões de reais, né? Inclusive a do Rogério é uma das campanhas, né, que tem um recurso maior aqui em Belo Horizonte. Então, se a gente achar que não tem uma coordenação para saber exatamente onde que o setor jurídico vai entrar, Não, isso é uma coisa olha, o que grande, eu eu né, acho que é cara? uma forma de tirar do Rogério a culpa. É. O que né? eu Dizer, aqui, ó, apurei- não foi a gente, foi o pessoal lá do jurídico. O que eu apurei é e é uma fonte em quem eu confio, que de fato haviam pessoas do grupo de frente que não sabiam da ação. Se ninguém da coordenação sabia, eu não sei, mas eu sei que há pessoas que de fato não sabiam e que souberam pela imprensa de Aí todo uma o baita, caso. aí uma baita incompetência também, né, Guilherme? Porque, assim, é uma ação da justiça que vai repercutir contra jornais, contra veículos de comunicação. Poxa, você tem que estar sabendo o que está acontecendo dentro do seu time. Você estava citando o Rogério... Ou você tem que avisar para seus colegas, né? O que aconteceu foi isso. Não foi desatenção das pessoas, foi gente que não informou quem tá tocando, cuidando de outras áreas. Olha, na área que você não tá tocando, tá acontecendo isso. Você citou, o Rogério sempre foi um deputado que tocou muito nessa questão de censura do governo Aécio, liberdade de expressão, autor da lei, sei lá o quê, de liberdade de imprensa. Pra mim é uma ação que representa desespero, cara. Assim, que é uma coisa assim de, gente, não A tá campanha dando, não tá indo do jeito que eu queria. não tá indo e a gente tem que fazer alguma coisa, agir, impedir isso de crescer também e tal. Eu acho que simboliza muito, assim. Pode ser, pode evidenciar um momento até de estresse dentro da campanha, né, Ragazzi? Total. Porque, assim, de um lado você tem uma turma querendo tirar seu apoio para levar para um outro candidato, né? E do outro lado você tem que tentar falar que não, que sua campanha continua forte. É um deslize que pode acontecer, mas que não deixa de ficar marcado. E aí a imprensa, o deputado já experiente, que sabe muito bem isso, a imprensa vai ouvir todo mundo e falar o que está acontecendo. Não tem como fingir que uma coisa não está acontecendo, não. E tem uma história interessante que
vocês estavam falando disso do PT tradicionalmente lançar cabeças de chapa. Algumas pessoas da campanha do Rogério, isso não é uma ideia do Rogério, não é uma meta do Rogério enquanto pessoa física, mas tem gente já no grupo falando que é preciso, pelo menos, ter um desempenho melhor do que teve o Reginaldo Lopes em 2016. Justamente porque são grupos que não se dão tão bem assim dentro do PT internamente. Melhor que o Nilmário em 2020, eu tenho certeza que vai, né? O Nilmário fez 2%, foi isso? Foi bem pouco mesmo. Acho que ele ficou 7º, 8º. Mas melhor que o Nilmário, eles também querem ser, obviamente. Né? E se a gente for pensar o PT, né, em Belo Horizonte, o PT elegeu Patrus, Célio de Castro, né, tinha uma relação muito grande. O próprio Fernando Pimentel, o PT já foi muito forte em Belo Horizonte. Muito forte. Mas aí Né, eu hoje vou é um momento de devagar muita aqui. fraqueza do Vou PT. devagar aqui. Será que ele... Aí não sei, é preciso um estudo científico, político, historiográfico. Esotérico. Mas às vezes... Como é que chama aquele? É o pessoal que faz as previsões. O Rodrigo, Então, chamar o Rodrigo Tudor. Rodrigo Tudor, pra saber. Rodrigo que acertou todos os classificados da Libertadores até aqui, viu? E ele, tá lá no site da Tatiaia. Spoiler aqui, hein? Deu a previsão nova que vai vir taça aí esse ano. Oh. Mas vai lá, Gui. Não, eu ia dizer que é difícil a gente fazer essa leitura do PT ser muito forte, porque às vezes é possível que a vitória do Patrus tenha sido de cunho muito mais personalista. Um cara muito do social, que sempre teve essa veia de dialogar com a população menos abastada. Então pode ter sido uma coisa muito personalista. É muito difícil a gente saber se a vitória do Patrus nos anos 90 foi porque ele era do PT ou não. Mas eu acho que tem outros pontos aí pra gente chegar a essa conclusão, porque o número de vereadores do PT já foi maior, muito maior. Chegou a ter 6 vereadores, sim. Eu acho até mais, viu? Acho que é mais até, né? Início dos anos 90, o PT era forte. Era muito forte. O Lula sempre foi muito bem votado em Belo Horizonte, tanto que era considerado uma das capitais mais de esquerda do Brasil. E a militância, né, Guilherme? A gente vê nos próprios eventos. Eu lembro que foi na campanha de 2022, o Lula veio aqui uma vez e reclamou, né, do evento, não tá só com o pessoal que é pago para balançar a bandeira. Eu acho que tinha uma militância aqui em Belo Horizonte que era simbólica para o PT. E dependendo, eu já fui muita cobertura de ato do PT, de movimentos sociais assim que são mais ligados ao partido, e pelo menos assim, do impeachment da Dilma para cá, eu sempre tinha a sensação de tipo, cara, são as mesmas pessoas, bicho, sempre encontro as mesmas pessoas. Não fala, a esquerda não fala mais com a periferia, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão. Isso é um problema nacional, mas eu acho que aqui fica muito evidenciado, né, Marcelo? Talvez pela pauta identitária muito forte, e a gente esquece às vezes que a periferia talvez ela não acredita nas pautas de costumes como, né, a esquerda intelectualizada, né, das universidades. Talvez houve aquele recado que o Mano Brown mandou para o Lula ou para o Haddad, né, em 2018, lembra? Que se não voltar a olhar para a periferia, vai perder. E aí não deu outro, o Mano Brown acertou em cheio naquele discurso.